Maria Madalena Velho Arruda Monteiro da Câmara Pereira, Ferã pelo casamento, nasceu na ilha de São Miguel, mais precisamente em Vila Franca do Campo, no dia 22 de julho de 1929. E aí nasceu por força das circunstâncias. O avô materno era médico nessa vila e quis ser ele a assistir ao parto da sua primeira neta. Podemos dizer que foi nascer a São Miguel e de seguida voltou a Santa Maria, que a viu tornar-se menina e moça, fazer-se mulher, casar, ter filhos e onde também escreveu o seu primeiro livro de poesia, intitulado Poemas. Afirmamos, portanto, com toda a convicção, que Madalena é uma mariense de gema. Foi a filha mais velha dos 12 que Armando e Leonor tiveram e cedo demonstrou vocação para as letras, para os poemas que decorava e dizia, animando os serões culturais de então. A minha amiga Madalena era desde nova, muito nova, já tinha tendência para a escrita. Foi para São Miguel estudar ao colégio e lá as suas composições eram das melhores e, portanto, eram lidas em voz alta para a turma. Tanto de um livro que já aos 15 anos o sabia de cor, todo, que era Paixão, 14 da Paixão Cearense. Os poemas da Madalena com muita graciosidade e com o sotaque do sertão brasileiro, que nós nunca nos cansávamos de ouvir. Pegava naquela santa maminha como se fosse uma sanfoninha. O livro Poemas, que já referimos, foi publicado em 1957 e toda a poesia nele contida foi escrita nos anos de 53 e 54, quando Madalena já era casada e já tinha filhos. Aliás, ela dedica este livro a Gastão, seu marido, e é com ele que vem a Lisboa em 1958 receber o Prémio Nacional de Poesia Antero de Quental, deixando os pequenos, o Pedro, o Luís e a Leonor, em Santa Maria. Datam dessa época estas fotos. Ouçamos agora o professor e poeta Eduino de Jesus, que organizou e prefaciou este livro e onde afirma que Madalena se revela nestes poemas um dos casos mais interessantes da poesia moderna dos Açores. Foi exatamente essa originalidade comparada com a poesia que se fazia nos Açores naquela altura. Estou a falar de anos 50. Anos 50 é uma época de forte maniqueísmo ideológico. As pessoas estavam separadas por uma barricada ideológica, ou se era de um lado ou se era do outro, ou se era da arte pela arte, ou se era da arte ao serviço, etc. E a Madalena aparece com uma poesia que está completamente fora desse problema. É uma poesia que não sei se pode dizer que tem algumas raízes, porventura, surrealistas, porque sim, não é que ela
tivesse conhecimento em especial dessa corrente poética, creio que não tinha mesmo. Um certo abstracionismo de expressão também invulgar lá. Havia talvez um ouvido dizer que se podia aproximar dela, mas que vivia no Faial, que era uma Otília Fraião, que também é uma personalidade muito interessante, até biograficamente interessante, não interessa agora para o caso, mas, enfim, seriam talvez os dois poetas açorianos que tinham essa linha um pouco distinta no tipo de discurso. Era, de facto, um discurso arrojado para o tempo. Foi no sentido que achei a singularidade da poesia dela. Na verdade, é um poeta descomprometido ideologicamente na sua poesia, mas para além disso é também um poeta rebelde a tudo o que seja praxes, regras, princípios poéticos. É contra isso explicitamente. O poema que pus a abrir o primeiro livro dela, que se chama Poemas apenas, o poema que pus a abrir como introdução ao resto, começa exatamente, é um poema justamente sobre a liberdade criadora do poeta, que não se deve sujeitar a regras nenhumas. Bom, naturalmente isso é teoricamente muito discutível, mas a verdade é que ela, fora de todas as regras, atinge de facto uma densidade poética muito forte. Era nesse sentido que eu falava da originalidade da nossa poetisa. A Madalena, tanto segundo me parece, tanto, tem falou que tinha um dom, tanto o dom da poesia. Será que o ambiente familiar a terá ajudado de alguma forma nesse sentido? Podes falar um pouco tanto sobre isso? Quando eu digo um dom, naturalmente estou a falar um pouco metaforicamente, se quiser. Se um dom significa uma doação, alguém que dá algo a outrem, de facto não é o que acontece. Não são os deuses que infundem no psiquismo da Madalena essa capacidade de ser poeta. Não, nós trazemos de onde quer que vimos na nossa bagagem genética quando nascemos determinadas tendências. E essas tendências estão no nosso ADN, vêm dos nossos antepassados. Há um filho que, enfim, passa por nós e nós apanhamos alguma coisa disso que está na geração a que pertencemos. E na família da Madalena há realmente várias pessoas com tendências intelectuais de várias ordens. O pai da Madalena era poeta também, Armando Monteiro. Segundo sei, deixou um espólio volumosíssimo de poesia, mas ainda ninguém pensou em organizar a sua publicação. Também tem no seu parentesco Manuel Monteiro Velho Arruda, uma das personalidades mais importantes no estudo do povoamento dos Açores. Por exemplo, do descobrimento e povoamento dos Açores. E da própria geração familiar dela, ela e seus irmãos, todos eles, todos os que eu conheço, têm efetivamente uma tendência artística, literária, poética, etc. Ela, de quem temos estado a falar, tem realmente uma obra poética e literária em geral, mas sobretudo poética realmente notável. O irmão José Nuno da Câmara Pereira é um dos pintores mais em evidência na modernidade
da pintura açoriana e portuguesa em geral, mas açoriana, se quisermos falar em termos açorianos. Um outro irmão, Armando Emanuel Monteiro, poeta, pinta também, mas enfim, não tem feito carreira por esse lado, mas é também poeta e é um estudioso, tem uma obra ensaística também importante, também notável. Um outro irmão ainda que faleceu não há muito tempo, Jacinto Monteiro, historiador, deixou uma obra não vasta, mas considerável de historiador. Era sacerdote, licenciado antes em História e Filosofia, mas deixou uma obra histórica e até etnográfica também, com alguns... Eu falei há pouco do pai, Armando Monteiro, poeta, mas também deixou um livro chamado Pedras de Santa Maria, de etnografia bastante interessante. O filho, Jacinto Monteiro, além de historiador, também teve algumas incursões no domínio da etnografia. É, portanto, uma família de tendência realmente intelectual, de trabalho de fato intelectual. Posteriormente ela começou também a escrever tanto prosa e tanto quanto sei, tem continuado a publicar de vez em quando alguns livros em prosa. Na sua opinião, portanto, entre a prosa e a poesia, o que mais gosta dela, e pode-nos dar um exemplo do livro que mais gosta dela, tanto da obra dela, tanto na poesia ou na prosa? Primeiro, o livro que eu gosto mais dela, ou de livros que eu gosto, porventura, mais dela em prosa e em poesia. Bom, a Madalena é poeta de um só livro, como muitos outros poetas que há assim, há outros que não, que variam realmente muito, mas ela, do primeiro livro ao último livro, é o mesmo poeta sempre. Talvez se tenha refinado um pouco mais com alguma experiência de escrita, todavia é um poeta de um só livro. O primeiro poema e o último poema da vida dela vão ser exatamente a mesma coisa. De maneira que não se pode gostar mais de um do que do outro. É sempre a mesma poesia. Quanto à prosa, bom, se eu gosto mais da prosa ou da poesia dela, não hesitaria em dizer que prefiro a poesia, de facto. A prosa exige alguma coisa que falta à Madalena, porque ela é um poeta de dom, recebeu o dom da poesia e ela é apenas o meio pelo qual a poesia que vem de algures passa por ela e se configura em palavras. A prosa exige um comando diferente. Exige um comando que ela de facto não tem. Por outro lado, a prosa dela, ou seja, a ficção em prosa, porque ela tem romance e tem conto, enfim, não se pode improvisar, A efabulação exige, de facto, não quer dizer uma técnica pré-estabelecida, mas exige, de facto, um esforço de organização de uma história que se conta. E a Madalena, talvez, bem, não creio que possua, de facto, uma verve romancística, digamos assim. Creio eu. Não sei se isso não diminui em nada, e até pode haver alguém que prefira, de facto, a obra dela em prosa. Eu prefiro a obra poética.
A Madalena tanto nasceu em São Miguel, cresceu em Santa Maria, trabalhou em Santa Maria, trabalhou tanto em Faro. Nota-se, encontra raízes tanto dos Açores na sua poesia. É possível encontrar, de facto, tanto as origens tanto dos Açores que a Madalena tem na sua poesia? Eu creio que não. Eu creio que não. Há poetas, de facto, que são fortemente marcados pelo ambiente em que o seu espírito se forma. Eu penso que não se encontra muito essa marca regional, digamos assim, do ambiente cósmico, nem sequer do ambiente social, porventura, na poesia dela. Creio que não, não sinto muito isto. É um poeta de qualquer parte de língua portuguesa. Portanto, não penso que haja alguma coisa que a relacione com os Açores. No ano de 1962, Madalena e Gastão partem com toda a família para Lisboa. Os filhos já são 4, o Nuno, o mais novo, tem apenas 1 ano. Passam também por Faro durante 10 anos e de novo regressam a Lisboa, onde ela se matricula na faculdade e se licencia em Filosofia. Continua a escrever. Não se sabe como, não se sabe onde. Nunca ninguém a viu escrever, comenta-se muitas vezes. Ela escreve, afinal, pelo meio da vida, sem alaridos. 27 anos depois do primeiro livro, no ano de 1984, vem o segundo, Meia-Noite no Mar. Também de poemas, já com muitos anos de escondido, mas vivo ainda, como ela escreve numa dedicatória. Em 1987 surge A Cidade Vegetal e em 1990 O Número dos Vivos, o primeiro romance, e ainda no mesmo ano O Anjo Fálico, com o qual volta a ganhar o prémio Antero de Quental. O segundo romance surge em 1996, chama-se Bem-vindos ao Caos. Em 98 publica o seu único livro de contos, Dormir com um Fauno. Novamente poesia em Pão e Absinto, de 1999. Novamente romance, Africanos, em 2001. Um Escorpião Coroado de Açucenas foi publicado o ano passado. É poesia e é Madalena Ferrand, no seu melhor.